Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa terça-feira. E olha só, lá na Espanha, alguns manifestantes se reuniram em Barcelona para protestar contra a decisão judicial que anulou a condenação do ex-jogador de futebol Daniel Alves pelo crime de estupro. Vamos ver. Centenas de pessoas protestaram nesta segunda-feira contra a decisão de um tribunal espanhol de anular a condenação por estupro do ex-jogador de futebol brasileiro Daniel Alves. O antigo lateral direito havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão em fevereiro do ano passado por estuprar uma jovem no banheiro de uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. Talvez estejamos cansadas de ter que nos justificar pelas coisas que fazemos, pelos lugares que vamos, por tudo. E, no entanto, ainda não estamos sendo ouvidas. E, acima de tudo, neste caso, fica bem claro que quem tem dinheiro sempre consegue o que quer. Después de 2 anos. Entonces, pues bueno, ya no sé qué tiene que hacer la chica para demonstrar que han abusado de ella. Ya. Eu não sei mais o que a menina tem que fazer para provar que foi abusada, porque desta vez havia até o protocolo. O protocolo para estupro e assédio foi rapidamente aplicado no caso da boate. Ou seja, tudo aconteceu muito rapidamente. Não havia intervalo de tempo em que você pudesse dizer que ela teve tempo para inventar uma história, que poderia sugerir outra coisa. Ela não teve tempo. Ha tenido tiempo para montarse la muchacha una película que pudiera dar a pensar en otra cosa, ¿no? Aquí no había nada, aquí no había tiempo. A absolvição de Dani Alves constitui um grave caso de violência institucional, pois demonstra como as instituições, neste caso o sistema judicial, podem reproduzir e perpetuar a impunidade diante da violência sexual. Na semana passada, um tribunal de apelações com sede em Barcelona disse que seus 4 juízes aceitaram por unanimidade o recurso do jogador e anularam sua condenação, pois havia provas insuficientes para provar que ele era culpado. A decisão cita ainda lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos. O ex-jogador já estava em liberdade condicional. E a gente muda de assunto agora para falar que a Agência Nacional do Petróleo informou que o preço do etanol caiu em 19 unidades da federação. A pesquisa mostra que o valor médio caiu na comparação com a semana anterior. Os preços médios do etanol hidratado caíram em 18 estados e no Distrito Federal e subiram em 5 lugares e ficaram estáveis em 3 na semana passada. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e compilados em postos de todo o país. Segundo o levantamento, o preço médio do etanol caiu 0,92% na comparação com a semana anterior, para R$ 4,32 por litro. Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média recuou, 0,48% no período, para R$ 4,17 o litro. A maior queda no período foi na Bahia, foi de 4,71% para R$ 4,65 o litro. O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,46 o litro em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49 em Pernambuco. Ainda falando de combustível, as cotações do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas pela ameaça de Washington de elevar as tarifas aos países que compram produção russa, na falta de um acordo sobre o cessar-fogo na Ucrânia. O preço do barril de petróleo teve alta nesta segunda-feira. A cotação foi impulsionada pela ameaça do governo do presidente americano Donald Trump de elevar as tarifas aos países que compram produção russa, na falta de um acordo sobre o cessar-fogo na Ucrânia. O preço do barril tipo Brent para entrega em maio subiu 1,51%, cotado a $74,74. Já o West Texas Intermediate, seu equivalente americano, com vencimento no mesmo mês, teve valorização de 3,06% para $71,48. Se a Rússia e eu não somos capazes de conseguir um acordo que detém o derramamento de sangue na Ucrânia, e me parece que por culpa da Rússia, então haverá tarifas secundárias a todo o petróleo procedente da Rússia, disse o presidente Donald Trump no domingo. Está previsto que o republicano tenha uma conversa com seu colega russo, Vladimir Putin, nos próximos dias.
A Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo, atrás dos Estados Unidos. Apesar das sanções europeias e americanas que já estão em vigor por consequência da guerra na Ucrânia, Moscou mantém as exportações de seu petróleo, particularmente na Ásia. E essa edição do Toda Hora fica por aqui, mas às 11h30 a Tabata Porte volta no Redação Hit com mais notícias. Até mais!